Olá, meus irmãos, bom dia a todos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos em tempos modernos, tempos em que a tecnologia nos permite, mesmo com decretos de isolamento, a igreja em obediência também ao poder constituído, a igreja entende o propósito de estar em casa, mas a nossa guerra continua. Nada mais propício, nada mais do que relevante para o dia de hoje, uma lição. Nós estamos estudando uma série de lições, Nova Vida em Cristo, aqui na sede, na Igreja Evangélica Congregacional em Toledo. Nós estamos no segundo volume, a lição 5, Guerra Espiritual, é o que nós temos para essa manhã de Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical, ela é uma marca da Igreja Evangélica Congregacional, acompanhando desde o início da sua fundação no Brasil, há mais de 150 anos, 160 anos no Brasil, e nós mantemos essa prática do estudo bíblico no domingo pela manhã. E você é bem-vindo aqui conosco para estudarmos a Palavra de Deus. Antes de começarmos a meditação propriamente na Palavra de Deus, eu quero orar com você. Há um poder que emana daqueles que se aplicam a gerar um ambiente, uma atmosfera propícia para a ação do Espírito Santo de Deus. Isso já é batalha espiritual. Isso já é guerra declarada a partir deste momento, a partir desse tempo. Então eu convido você a orar nesse momento. Quando nós estamos aqui, reunidos no mesmo lugar, no mesmo espaço físico, é um momento de oração, onde cada um coloca e aplica o seu coração, aplica a sua mente, trazendo cativa em obediência a Cristo. E assim nós não receberemos apenas informações, mas nós passaremos a conhecer uma realidade ainda maior da Palavra de Deus, e isso mudará e moldará as nossas vidas. Então, faça a sua oração. Comece pedindo perdão pelos seus pecados como nação, pelos seus pecados individuais, aqueles que você, enquanto indivíduo, tem cometido. E assim nós vamos já gerando essa atmosfera de poder para que a realidade do reino de Deus venha e se estabeleça sobre nós. Senhor Deus, obrigado por essa manhã. É uma manhã um pouco diferente. É uma manhã onde não podemos estar reunidos no mesmo espaço físico. É uma manhã onde nós entendemos a realidade que estamos vivendo. Mas isso faz parte de um tempo e de um propósito, o qual nós buscamos entender no Senhor. Nessa hora, como igreja do Senhor Jesus Cristo, nos achegamos diante do Teu trono de graça e favor. Pedimos ao Pai misericórdia, que perdoe os nossos pecados enquanto nação. Senhor, estávamos vindo, toda a população, toda a sociedade, numa situação desenfreada, ó Pai, numa situação de não conseguir parar, aonde há muito tempo já havia se perdido a condição de meditação, de contemplação, e de repente vem uma guerra invisível, aonde todos, mesmo não enxergando o inimigo, temos que parar. Isso comunica também ao nosso espírito a realidade da guerra espiritual, ao qual nós buscaremos entender aqui nessa manhã. Que o Teu Santo Espírito possa nos ajudar, nos conduzir e nos levar ao pleno conhecimento da verdade. Que seja estabelecido, ó Pai, esse tempo, um tempo de comunhão, mesmo que através das redes sociais, mesmo que através de meios eletrônicos. Que os nossos corações estejam unidos em um propósito, em uma unidade apenas, numa disposição de mente que é Te conhecer, buscar Te conhecer,
e viver de acordo com o plano que o Senhor tem estabelecido para nós na Tua Palavra. Nós geramos, ó Pai, através desse ambiente de unidade, aonde recebemos a bênção do perdão e da santificação, purificação da Tua parte. Nós queremos, ó Pai, sentir os nossos corações sendo aquecidos nessa manhã, no contato com a Tua Palavra e no ministrar do Teu Santo Espírito. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. O tema de hoje, a guerra espiritual, é um tema que tem sido descortinado, o qual eu tenho buscado entendimento, ao qual eu creio que o Senhor tem providenciado meios e formas de que avancemos nessa realidade. Ainda para a Igreja do Senhor Jesus Cristo, quanto mais para toda a população que está fora deste propósito, deste meio, ainda há uma certa restrição em falar, em declarar e viver esses princípios da Palavra de Deus sobre o mundo espiritual. Então, nada mais do que usar esse tempo oportuno, tempo de coronavírus, tempo do Covid-19, para trazermos algumas comparações, alguns paralelos com a realidade da vida espiritual e da guerra espiritual. De certa forma, nós conseguimos ver e perceber apenas o efeito que esse vírus tem causado. Nós não conseguimos enxergá-lo. Imagine se tivéssemos condições de ter marcadores nesse vírus para enxergarmos aonde ele está presente. Certamente nós nos desviaríamos. O fato é que no mundo espiritual existe também tais realidades. Nós conseguimos hoje perceber o efeito disso nas pessoas, em nossas vidas mesmos. Mas por vezes não entendemos essa realidade. E hoje, nessa manhã, entendendo como se dá essa guerra, o campo de batalha, quais são as táticas e qual é a confiança que nós temos a partir da Palavra de Deus, nós conseguiremos romper, vencer neste tempo em que é necessário vidas consagradas ao Senhor, vivendo essa realidade. Algumas situações começam a lembrar aqui desses últimos tempos, desses últimos dias, e que precisa ficar muito forte, muito gravado na sua mente, no seu entendimento sobre guerra espiritual. Fique atento com situações aleatórias. Fique atento com resistências. Comece a perceber quando você é impedido de fazer o que tem que fazer. São situações em que eu começo a ter esse entendimento, a ver essa realidade mais presente, não que não sabíamos, mas ela começa a ser cada vez mais necessária e urgente para o nosso tempo. O diabo ataca o cristão acusando os pecados. Isso para você seria verdadeira ou falsa essa afirmação? Satanás usa a mentira para manipular e intimidar. Todo cristão é automaticamente protegido por Deus e vence o diabo? Espera lá. Aqui você pode anotar um falso, você que tem a sua apostila, o seu material de estudo em mãos. Mas as duas primeiras, sim, são verdadeiras. O diabo ataca o cristão acusando-o dos pecados. E Satanás usa a mentira para manipular e intimidar. Essa guerra que nós travamos diariamente, muito antes do coronavírus, é uma guerra invisível. Esse campo de batalha, ele está presente no mundo. O mundo interfere na sua e na minha natureza, mas ela também tem principados e potestades
dominadores das regiões sobre as nossas cabeças. Aqui a Bíblia vai falar sobre regiões celestiais. Isso acontece desde Adão. Então não podemos dormir, não podemos mais perder tempo em relação a esse entendimento, a esse conhecimento. Qual é o campo, o local onde acontece essa guerra? Aonde isso se trava? Em Efésios, Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, versículo 12, ele vai dizer: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Esse é um tratado, esse é um ensinamento que nos coloca em direção ao campo de batalha. Aonde ele acontece? Ele acontece nas regiões celestiais, é sobre as nossas cabeças. Ele também determina como ela se dá. Ela não é contra carne ou sangue, não é contra o nosso semelhante, não é contra pessoas, não é contra seres humanos. Mas ela é contra os dominadores deste mundo, nas trevas, contra as forças espirituais do mal. E o que são as potestades que governam as trevas? Como você pensa, como você imagina? Sobre o coronavírus, tem várias imagens que são postadas, publicadas, um desenho de uma esfera com vários pontinhos saindo dela. Essa é a imagem que se tem. Mas quem são as potestades que governam as trevas? São os poderes espirituais cujo príncipe é Satanás. Lendo um texto de Efésios capítulo 2, versículo 2. Efésios capítulo 2, versículo 1 e diante. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Essa é a realidade que a palavra de Deus nos apresenta. Precisamos entender o campo, o lugar, contra quem. Mas essas potestades que governam as trevas, elas atuam sobre os filhos da desobediência ainda hoje. O espírito que agora está atuando, o príncipe do poder do ar. Existe uma guerra sobre a minha cabeça, sobre a tua cabeça, e não podemos mais desconsiderar essa guerra. Por que você faz o que faz? Por que você tem as atitudes que tem? Por que eu tenho as atitudes que tenho? Muitas vezes sei que não devo ter. Quanto mais nós entendemos esse campo de batalha, quanto mais nós fortalecemos o espírito, quanto mais nós consagramos e conhecemos a palavra de Deus, mais vitória nós vamos alcançando. A palavra de Deus diz que o Senhor é o Senhor dos exércitos. Ele é que treina as nossas mãos para a guerra e os nossos dedos para a batalha. Você precisa crer nisso. Você precisa conhecer a palavra de Deus e orar sobre essa realidade para que Ele te dê condições de vencer. Pois o príncipe deste século, ele domina este mundo e ele atua sobre os filhos da desobediência. Que Deus me livre de viver como um desobediente, sob a influência deste poder. O que Satanás faz? 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Se você tem uma Bíblia, quiser abrir o texto bíblico, eu já anotei aqui para adiantar o tempo. Qual é o papel dele? O que ele faz? Ele anda em derredor para devorar a quem possa tragar. Nessa guerra espiritual, ela é invisível. Mas o texto bíblico afirma, e ele vai dizer isso, na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, que ele anda em derredor
procurando a quem possa devorar. E no versículo 9, ele vai dizer qual a atitude que devemos assumir. Essa atitude é de resistência. A palavra de Deus não nos orienta a lutar contra Satanás. Nós não temos condições de vencê-lo, mas nós conseguimos resisti-lo pelo poder de Deus. Mas nós precisamos nos humilhar perante Deus. E então, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Esse é o caminho. Quem é o nosso inimigo? Em Ezequiel capítulo 28, versículos 14 e 15, dá uma pequena noção ali, dá uma declaração bem pontual sobre contra quem nós estamos lutando. Esse inimigo invisível. Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo 28, versículo 14. Se você tem a sua Bíblia, convido você a abrir. Leia a partir do versículo 12. Filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro. Diga-lhe, assim diz o soberano, o Senhor: você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você que estava no Éden, no jardim de Deus, todas as pedras preciosas o enfeitavam: sárdio, topázio e diamante, berilo, ônix e jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o designei. Você estava no monte santo de Deus e caminhava entre pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso eu o lancei, humilhado, para longe do monte de Deus, e o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu o atirei à terra, fiz de você um espetáculo para os reis. Por meio dos seus muitos pecados e de seu comércio desonesto, você profanou os seus santuários. Por isso fiz sair de você um fogo que o consumiu, e reduzi você a cinzas no chão, à vista de todos os que estavam observando. Todas as nações que o conheciam espantaram-se ao vê-lo. Chegou o seu terrível fim, você não mais existirá. Quem é o nosso inimigo? O nosso inimigo, ele já é um derrotado, ele já é vencido, mas ele ainda está num tempo de atuação. E ele quer fazer de todas as formas frustrar a obra de Deus na minha vida e na sua vida, nas nossas famílias. Existe uma única vacina capaz de nos proteger dos ataques deste inimigo, que é poderoso. Mas tudo o que ele faz é imitação. Tudo o que ele usa é imitação. Não há nada de original nele. E ele já está vencido pelo poder de Deus. Mas enquanto ele está atuando como Deus com D minúsculo neste século, ele atua e tem legalidade. A palavra de Deus faz nos entender isso em Efésios capítulo 2, versículo 2. Que a desobediência é uma das portas, uma das brechas, uma das formas que Satanás tem legalidade para atuar e nos fazer o ser humano errar, fazer o ser humano viver de acordo com o que ele tem estabelecido. Alguns pintam Satanás como personagem engraçado, como um ser estabalhado, vestido de preto, vermelho, com rabo, chifres. Provavelmente ele mesmo é o autor dessa imagem cômica, porque a Bíblia desenha ele de outra forma. A Bíblia que nós temos como regra de fé e prática e conhecimento da vontade
de Deus, revelação de Deus para nós, ela fala coisas que aquela série que eu ainda não e nunca vou ter coragem de assistir, na Netflix, Lúcifer, retrata. Quantos crentes, quantas pessoas brincando com a realidade espiritual. Satanás era um querubim perfeito, bonito, até se rebelar contra Deus. Desde então, é um inimigo declarado de Deus e do seu povo. Então, se ele é inimigo de Deus, ele é inimigo de você, da tua família. Ele quer destruir você e a tua família. Ele quer me destruir a mim e a minha família. Mas existe uma realidade que te protege, que te blinda, uma realidade na qual você é intocável. Essa realidade chama-se sangue do Cordeiro, sangue de Jesus Cristo. Quem tem a marca do sangue de Jesus é intocável pelas estratégias, pelo poder de Satanás. Tudo o que ele faz, entrando no campo das táticas, como ele atua. Ele não faz coisas sobrenaturais. O que ele faz são coisas sobrenormais. Ele não atua com poder, competindo com Deus. Mas ele realiza coisas que parecem sobrenaturais, mas não são, para enganar as pessoas, para fazer com que as pessoas deem crédito, que as pessoas entendam que é algo bom. E assim elas são contaminadas e passam a viver esta realidade. Satanás, ele usa diferentes táticas de acordo com a pessoa ou a situação. Eu me deparei com um assunto por esses tempos sobre demônios familiares. Demônios familiares são demônios que estão a serviço de Satanás e eles acompanham as famílias. A minha família, diariamente, eu tenho consagrado ao Senhor. Eu chamo a realidade, o sangue de Jesus Cristo sobre a vida de todos, sobre a vida dos que estão em casa, sobre a vida da minha família ali, sobre os queridos, sobre a igreja de Jesus Cristo. Mas eu tenho que cuidar para não abrir portas e abrir formas que ele possa atuar e que ele possa viver com legalidade nessa realidade de casa. Em alguns casos, as portas são abertas através do ocultismo, como bruxaria, magia, entre outros casos. Usa táticas dissimuladas. Quanto mais conhecemos e conhecermos suas táticas, melhor será a nossa resistência a ele. Da mesma forma que há uma atmosfera poderosa que nós criamos ao orar e chamar essa realidade sobre esse tempo, sobre as nossas vidas, no entendimento da palavra de Deus, nós podemos também gerar uma atmosfera propícia para legalidade e ação de Satanás sobre nós. Quando você gera um ambiente de adoração, de santificação, você é intocável, eu sou intocável. Mas quando abrimos uma realidade de pecado, de concessões, então ele tem legalidade para agir, ele tem legalidade para invadir o espaço, ele tem legalidade para começar a agir e então promover o que ele veio para fazer. A palavra de Deus diz que ele veio não para outra coisa e outro propósito, a não ser matar, roubar e destruir. E ele não vai chegar na minha casa e dizer: estou aqui para matar, roubar e destruir. Ele vai usar táticas, estratégias que possamos dar legalidade para que ele atue. Deuteronômio capítulo 18, versículos 10 ao 12. Deuteronômio capítulo 18,
dos versículos 10, versículo 9 em diante, olha o que diz. Quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, não procurem imitar as coisas repugnantes que as nações de lá praticam. Não permitam que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha. É isso mesmo que está escrito aqui. Existiam povos ao redor do povo de Israel que queimavam seus filhos em sacrifício. E Deus está orientando, não façam isso. Que pratiquem adivinhação, ou se dediquem à magia, ou façam presságios, ou pratiquem feitiçaria, ou façam encantamentos, que seja médium, consulte os espíritos, ou consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas, e é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Permaneçam inculpáveis perante o Senhor, o seu Deus. E enquanto eu li esse texto, eu lembrei também de Levíticos. Levítico, capítulo 19, versículo 31. Levítico 19, 31. Não recorram aos médiuns, nem busquem a quem consulta espíritos, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Existe uma realidade espiritual que nós estamos entendendo, vivendo a partir desse tempo. E o que a palavra de Deus nos diz, não consultem essas situações, porque vocês vão se contaminar. O entendimento claro que tem aqui, isso são portas para aqueles demônios familiares que conhecem a minha história, conhecem a tua história, conhecem tudo que nós fizemos, com data, com horário, a cor da roupa que usamos, aonde entramos, aonde saímos. Eles não têm poder para usar isso se nós estivermos blindados e não contaminados, fechado a porta para e as janelas para essas situações. Mas quando nos contaminamos, então ele tem legalidade. E agora, ele vai usar esse conhecimento que ele tem da nossa história, tentando trazer o quê? A autoridade sobre o que ele está falando. Para que então a pessoa possa crer, estar ligada e estar presa a essa realidade. Precisamos entender a palavra de Deus, entender a tática que ele usa. Coisas consagradas, qualquer pecado abre porta para que ele atue. O que diz quanto às práticas ocultas como adivinhação, feitiçaria, magia, consulta aos mortos e etc. Não proceder como as demais nações. Nós somos um povo santo, separado, um povo que é exclusivo de Deus, um povo que não deve se render às práticas cultuais, às práticas que todo mundo faz. Adivinhação é prever o futuro ou descobrir coisas ocultas por meio de agoureiros. Os adivinhos, às vezes chamados agoureiros, usam práticas como horóscopo, cartas, etc. Às vezes dizem ler a mente. O diabo não tem poder de ler a tua mente, de saber o que você pensa. Mas ele conhece as tuas ações. Ele conhece o teu assentar e o teu levantar. Mas ele não esquadrinha a tua mente igual o Deus Todo-Poderoso. De acordo com segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Abra lá na sua Bíblia. Como atuam os mensageiros de Satanás? A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras.
aqui está a realidade daquilo que eu falei que é o sobrenormal. Ele vai realizar maravilhas enganadoras para demover, para arrebanhar, para arrecadar para Ele o maior número de pessoas, de almas, para levar com Ele para o destino dele, que é a eternidade, afastados de Deus, para o lago de fogo, preparado para Ele e os seus anjos. A palavra de Deus diz que o inferno, o lago de fogo, ele foi preparado para o diabo e seus anjos. Ele não foi preparado para seres humanos. Mas aqueles que ainda não se tornaram filhos de Deus, ainda vivem essa realidade porque estão cativos e vivem sob essa influência. De acordo com o texto que nós lemos, os mensageiros de Satanás atuam com poder e sinais e maravilhas enganadoras. Satanás usa seus poderes especiais para manipular pessoas, intimidando, enganando e fazendo acreditar que ele é terrível e que as pessoas dependam dele. Há uma realidade que talvez você possa ver na sua vida, que você possa entender essa dinâmica. O Salmo 1, lendo esse texto durante esses dias, eu fui confrontado com essa realidade. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Meu irmão, em quem eu tenho buscado conselho? Quem tem sido a fonte do meu conselho? E o versículo 2 diz que, ao contrário de buscar esses conselhos com os ímpios, não imitar as condutas dos pecadores, nem se assentar na roda dos escarnecedores, algumas versões, traduções bíblicas dizem, ao contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei ele medita de dia e de noite. Se você ainda não tem o prazer na lei do Senhor, saiba que você está sofrendo uma resistência. E essa resistência, ela está na tua carne, na natureza. E essa natureza, ela é influenciada pelo Deus deste século, que a Bíblia diz que o Deus desse século, Satanás, D minúsculo, ele cegou o entendimento dos homens, das pessoas, dos seres humanos, para que elas não cheguem ao pleno conhecimento de Deus e não se submetam a Cristo Jesus. Pois aí elas serão marcadas e serão separadas. Elas estarão livres deste mal invisível chamado Satanás. Então, cuide com isso. Isso é uma forma de verificar, é um item de checagem diário. Como está o teu prazer na lei do Senhor? Você tem meditado de dia e de noite? Procurado entender, compreender e examinar as Escrituras, sabendo que elas testificam de Jesus, o Cristo, o Messias, Yeshua HaMashiach, aquele que veio enviado por Deus o Pai, o qual, não tendo pecado, morreu, derramou seu sangue na cruz do Calvário, para que pudesse resgatar-nos, para que pudesse pagar o preço que nós não tínhamos como pagar quando estávamos escravizados pelo pecado, e nossa recompensa era a morte. Mas hoje, quando eu começo a ter o prazer na lei do Senhor e meditar nela de dia e de noite, eu entendo que eu estou vencendo a guerra espiritual. João capítulo 8, versículo 44, no Evangelho, escrito por João, da parte de Deus, capítulo 8, versículo 44. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e
pai da mentira. Satanás é mentiroso e ele é pai da mentira. Então, aonde existir mentira, será uma essência de legalidade que alimentará o espírito das trevas para que possa atuar sobre a vida do ser humano. E aqui cabe um esclarecimento, um entendimento de que não é a mentira que você professa apenas com a sua boca, mas é a mentira que você vive, é a mentira que você, às vezes sem falar, faz. O engano, a hipocrisia, rebeldia, tudo isso se soma à essência que alimenta e que abre condições nessa guerra espiritual para que ele atue. Mas nós podemos oferecer resistência, nos humilhando debaixo da poderosa e potente mão de Deus. Perceba se você sente resistência quando vai ler a palavra de Deus. Perceba se você sente resistência quando vai orar. Perceba se você sente resistência quando vai jejuar, consagrar ao Senhor. Perceba se você sente resistência quando há um propósito de se reunir com o corpo de Cristo num espaço físico. Tudo isso são indicações de que está ativo e operante as estratégias, as táticas do inimigo contra as nossas vidas. Conversando com o senhor, amigo, fizemos uma amizade muito interessante em decorrência do trabalho que estamos fazendo lá na livraria. Esse homem, com uma realidade presente por boa parte da sua vida, envolvida com o reino das trevas, hoje ele é filho da luz, é liberto. E nós estamos fazendo uma mentoria, dando entendimento da realidade da luz, fazendo algo, por esse homem, para que ele possa se despontar como um guerreiro também nas nossas fileiras. Ele tem aberto a realidade, falado da forma de atuação no reino das trevas. Ele tem deixado muito claro sobre as estratégias de Satanás e ele fala constantemente, ele diz sobre as questões sobrenormais, as questões de essência do pecado, o quanto isso alimenta os demônios, o quanto eles são atraídos pela realidade do pecado. Ao ponto, você imagina, de ter gente deles, servos dele, pessoas que são usadas por ele, visitando templos, visitando igrejas, reuniões, para ver se existem testemunhos. Segundo as palavras dele, se tiver testemunho de poder, testemunho de cura, da ação de Deus, então eles levantam um sinal vermelho para começar as estratégias de ataque. Esses sinais são os trabalhos, são as orientações, aquilo que eles fazem para que a igreja seja enfraquecida, para que o corpo de Cristo seja enfraquecido naquele lugar. Talvez você não tinha ouvido falar dessa realidade, mas ele está atento a tudo. Quando estamos aqui para um propósito de ministração da palavra de Deus, de cultuar a palavra de Deus, adorá-lo, glorificá-lo e estabelecer um culto vivo, santo, racional. Qual é o tamanho da luta que acontece em volta desse objetivo, neste propósito? Sabe aquela sede, aquela vontade de ir ao banheiro que não passa, aquela vontade de respirar um ar lá fora, aquela vontade de saber o que está acontecendo? Tudo isso são resistências. Para você que é aqui da comunidade, algo ficou muito claro, isso é como um testemunho, e eu falo isso sem medo. Nós precisamos entender essas realidades, começar a viver e aprender a lutar, pois ela é presente. Parece que quando a gente começa a falar sobre esses assuntos, muita gente começa a cruzar os dedos, fala, não vamos falar sobre isso, Não.
Satanás quer que isso aconteça, de ficarmos em calmaria, sem testemunhos acontecendo aqui. Mas à medida em que começam a haver testemunhos, ele começa a preparar estratégias e ataques. Entenda o que eu vou falar. No domingo passado, o último domingo que ainda tínhamos encontro, tínhamos uma realidade de celebração aqui, num ajuntamento de pessoas. Havia uma realidade acontecendo fora do templo aqui, fora do prédio, com um bichinho. Você vai lembrar dessa situação agora, pois ninguém, nem mesmo eu, percebi essa realidade. Mas depois em casa, e depois conversando com uma pessoa, depois vendo outra realidade, aquilo ficou claro. Da forma como foi aleatório, da forma como se apresentou a situação, da forma que aquilo tirou a paz de algumas pessoas, que roubou a atenção de algumas pessoas, da forma que aquilo afetou algumas pessoas ao ponto de não conseguirem cantar, de não conseguirem ouvir a palavra de Deus sendo ministrada. Aí você acha que era simplesmente um bichinho bonitinho que estava com fome, que precisava de comida, de água ali fora, naquela hora. Um bichinho que não é comum se apresentar de uma maneira dócil, vir até você, virar para pedir um afago. Naquela espécie, naquele tipo de bichinho que eu estou falando do pet, que eu falei para você aqui, é incomum. E depois isso ficou claro. Vendo a movimentação que deu, eu estava aqui fazendo a mensagem, fazendo a preleção, e vendo gente indo para lá, gente indo para cá, e agora o que faz? Criança chorando. Isso é guerra. Isso é para que tenhamos noção que o Espírito Santo de Deus possa trazer discernimento, entendimento, revelação, conhecimento, sabedoria, para nos portarmos como soldados de Cristo. Um soldado não foge à luta. Um soldado não para ver o WhatsApp na hora da guerra. Um soldado não para por distrações, por efemeridades. Não, ele está concentrado na guerra, na batalha. Esse é o despertamento nessa manhã, para mim e para você enquanto igreja. Se você crê nisso, escreva aí, glória a Deus, glorifique ao Senhor. Chame a realidade, o reino de Deus. Fala, Senhor, eu creio, eu vou viver nessa realidade. Que teu sangue cubra a minha vida, a vida dos meus. Perdoa os meus pecados. Opera em mim o teu querer e realizar. O Espírito Santo de Deus nos conduz à verdade, e nesse tempo nós estamos sendo conduzidos à verdade. Para se aprofundar um pouco, Satanás usa a mentira para enganar e intimidar os filhos de Deus, desviando-os do caminho verdadeiro. E eu anotei algumas questões aqui, uma lista de algumas mentiras que o diabo usa. Crenças limitantes, cegueira no entendimento. A palavra de Deus diz, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que o Deus desse século, Deus com D minúsculo, cegou o entendimento das pessoas para que elas não cheguem ao conhecimento de Deus e do seu Filho Jesus. Sofismas, que são mentiras instaladas na mente, que se traduzem, que se formam. Como que se forma isso? Com barreiras, com muralhas, que impedem que a palavra de Deus chegue e produza transformação. Independência é outra estratégia e mentira de Satanás. Você é independente, você é autossuficiente. Ah, não tem perdão para isso. Ah, você é bom. São mentiras que Satanás vai usar para te fazer perder a guerra. Esteja atento. Ele deve estar furioso. Estamos aqui com aproximadamente 78 pessoas no momento assistindo a essa
Escola Bíblica Dominical EAD. Quem diria que nós chegaríamos nesse estágio, nesse ponto? Uma Escola Bíblica Dominical EAD. Nós estamos numa luta entre a verdade e a mentira, onde ganha a mentalidade. A luta entre a verdade e a mentira é para ganhar a nossa mente, é para ganhar a tua mente. Essa é a realidade. É por isso que Cristo fala em João 8:32. Você não precisaria nem abrir a tua Bíblia, mas nós fazemos isso, porque cada vez que manuseamos o texto bíblico, procurando, nós vamos gerando em nós um trilho de conhecimento, de aproximação, um trilho de tornar isso intuitivo, você abrir a Bíblia diretamente no ponto. João capítulo 8, versículo 32. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. O que tem poder sobre a mentira? É a verdade. A verdade liberta. Agora, se eu tenho prazer na lei do Senhor, e eu medito nela de dia e de noite, existe alguém que vai falar: eu sou a verdade. As Escrituras testificam de mim. Jesus, o Cristo, Yeshua HaMashiach, Ele é a verdade em pessoa. É por isso que Cristo então fala que o conhecimento da verdade tem o poder para nos libertar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Como podemos conhecer a verdade? Como de fato e de verdade você chega a esse conhecimento? Conhecendo a Jesus e gerando em nós o conhecimento dele. Mas esse conhecimento não é apenas informação. Esse conhecimento é o ponto disso descer ao coração, descer ao nosso interior e ser gerado lá dentro. A ideia mais próxima e mais profunda do conhecimento da verdade, sabe qual é? O início de uma gestação. Quando se há uma fecundação no interior de uma obra gloriosa que é realizada através do ministério das mulheres. Quando elas ficam grávidas, começa com uma massa informe e vai se desenvolver em um outro ser, em uma pessoa. Da mesma forma e da mesma realidade, é a expressão máxima que podemos afirmar que se dá o conhecimento da verdade. É deixar gerar em você, em mim, essa gestação da verdade. Porque ela vai produzir algo diferente, novo, transformador. Não é possível conhecer a Jesus e não ser liberto. Não é possível conhecer a Jesus e não ter vitória sobre as lutas espirituais. É impossível conhecer a Jesus e continuar numa vida de derrotas. É impossível conhecer a Jesus e continuar sofrendo o pavor que muitas pessoas vivem, impetrado pela realidade espiritual do mal. Satanás se disfarça de algumas formas. Dê uma olhada nessa referência bíblica. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos 14 e 15. Segunda carta de Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 11, versículos 14 e 15. Isto não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz.
Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça. Meu Deus! Ele se disfarça do quê? Anjo de luz, e os seus servos como ministros de justiça. E só a verdade tem o poder de desmanchar essa mentira que Satanás traz e apresenta ao mundo. Quantas pessoas enganadas por essa realidade. Quantas estruturas, quantas seitas, filosofias, falsas religiões têm trazido e apresentado essa tática das trevas. Os servos mais efetivos do diabo são, entre aspas, gente boa, com personalidades atrativas, apresentam um plano alternativo que parece verdadeiro, enganam misturando verdade e terror. Tome tento. Quão necessário é ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Se depender dos nossos olhos mortais, nossos olhos e ouvidos, nós seremos enganados. Mas o Espírito Santo de Deus nos conduzirá à verdade. É o papel dele, o convencimento é dele. É ele quem vai realizar essa obra no ser humano, conduzindo-o à verdade. E como você sabe, como você pode saber se uma religião, se uma filosofia, se uma pessoa que parece gente boa está falando a verdade para você? Não existe outra verdade além de Jesus Cristo. Ele é a verdade, o caminho e a vida que conduz ao Pai. Existe um só Deus sobre todas as coisas. Não existe vários deuses, não existem vários deuses. Existe apenas um. Existe apenas um que Ele enviou, chamado Jesus o Cristo, o qual, através do seu ministério, da sua obra, do seu sacrifício, tem o poder para nos salvar do poder das trevas, do poder da morte. Se a seita, se a religião, se a filosofia, se o entendimento que você tem não apresenta dessa forma, busque na palavra de Deus. Busque orientação. Conheça a verdade. Apocalipse capítulo 12, versículo 10. Diz outra tática de Satanás. A parte B do versículo. Pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Qual é o papel de Satanás? Acusador. E diante de quem que ele acusa? Diante de Deus, dia e noite. Você está dormindo? Ele está te acusando. Você está acordado? Ele está te acusando. Então levanta o nível dessa guerra. Chame essa guerra sobre a tua vida. Declare vitória no reino de Deus, pelo sangue de Jesus Cristo. Feche as portas, feche as brechas que existem. A falta de perdão, a rebeldia. Existem inúmeras essências de pecado que vão trazer e alimentar a estratégia de Satanás para que nos faça perder a guerra. Porque mesmo depois de confessar pecados, muitos crentes ainda se sentem culpados. É por acreditarem nas acusações do diabo em vez de crer na promessa bíblica de perdão. Qual é a promessa bíblica do perdão? Eu tenho falado várias vezes aqui sobre essa promessa bíblica do perdão. Há uma dupla bênção. Você consegue lembrar qual é essa dupla bênção na confissão do pecado? Primeira carta de João. Estava abrindo aqui em Pedro. Primeira carta de João, capítulo
1, versículo 9. Se confessarmos os pecados, os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, mas não só perdoar, nos purificar de toda a injustiça. Mas é preciso confessar a Ele. Qual é o pecado que você tem que confessar ainda diante de Deus? Dobre os seus joelhos no secreto, feche a porta do teu quarto, gaste um tempo em oração, em arrependimento sincero. O arrependimento é diferente de remorso. O arrependimento te leva a uma estratégia de mudança. Você fez e o Espírito Santo te convenceu de que aquilo era errado, você sabe que é pecado, então você vai pedir perdão e não vai voltar mais àquela prática de pecado. Aquela porta está fechada. E vai gerando santidade, 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 ao ponto da tua imunidade, da tua resistência contra os ataques de Satanás estarem tão altas que ele vai ter que desistir de você. No sentido da palavra, claro, ele não vai desistir, ele vai ficar ao derredor, procurando brecha, o tempo todo. Qual é a promessa de João capítulo 1, versículo 9, 1 João? Se confessarmos os nossos pecados. Existem pecados tão grandes que Deus não perdoa? Não, Ele perdoa todo pecado. Não existe pecadinho ou pecadão. O necessário para o perdão são penitências. Eu tenho que me imputar penitências para ter perdão dos pecados? Não. É a confissão. É dizer a verdade. Confissão tem a ver com dizer novamente, dizer o que ele já sabe. E isso, quando você chega com todo o teu coração e se derrama na presença de Deus, através do caminho que é preparado por Jesus Cristo, nós nos tornamos irresistíveis. Deus, Ele vem em nosso favor, porque Ele tem prazer em nos conduzir, em conduzir para próximo dEle. O problema de muitos cristãos é receber o perdão que Deus oferece. Ficam se recriminando porque não se sentem dignos e esquecem que o perdão é um presente que não merecemos. O peso da culpa tira a resistência contra o diabo. Meu irmão, se você pediu perdão pelos seus pecados, se arrependeu, confessou diante de Deus, através do sangue de Jesus Cristo, buscando essa reconciliação, a única coisa que sobra para você fazer é falar para o diabo que você está perdoado, que não há culpa em você, mas que ele já está condenado, que o destino dele já está selado. Efésios capítulo 2, versículo 2, voltando àquele texto que eu falei bem no começo, estamos quase finalizando aqui. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Fala de gente que vive seguindo o curso deste mundo, imitando ao diabo que atua nas trevas. O príncipe das potestades do ar, que governa as trevas, se refere ao diabo que nos tenta usando tudo o que o mundo oferece. É preciso lembrar que o pecado sempre se mostra atrativo e no começo dá prazer. Principados e potestades têm a ver com esferas de atuação, de comandos sobre territórios, regiões, sobre áreas. Existe uma indústria cultural, existe uma indústria de moda, existe uma indústria para cada área, também com esse paralelo. Hoje, o que a mídia e a cultura têm perpetrado e feito a serviço do Deus desse século
invertendo valores. E muitas vezes esses valores entrando nas nossas casas, entrando na nossa forma de pensar, de ser e de agir e nos moldando, nos modelando. Então você precisa assumir uma posição. E essa posição só se dá através de um discípulo radical. O mundo está preso ao materialismo. E às vezes isso tem entrado na igreja. O mundo está preso ao relativismo. Cada um tem a sua verdade, mas nós, como discípulos radicais de Cristo, existe uma só verdade. Eu não produzo a verdade, a não ser pelo Espírito Santo de Deus, através da minha vida, gerando em mim a verdade. O mundo está preso em tantos desvios e armadilhas. É tempo de se levantar, é tempo de viver uma realidade poderosa em Deus, assumindo o compromisso de vitória. Há uma expressão falada aí, aqui pelo menos em Toledo, que nós vivemos uma realidade de conferências, que a igreja talvez já tenha vestido o vestido de noiva nessa época. E é urgente tirar o vestido de noiva e vestir a armadura de Deus. Nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra. Povo de Deus, viva essa realidade. Nós estamos em guerra. O príncipe das potestades do ar, ele tem dominado muitas esferas sociais. A igreja por muito tempo falou que a política era do diabo. E olha o que virou. Olha a indústria cultural do cinema. O quanto isso ensinou e deturpou gerações e gerações. A cultura da rebeldia, a cultura da idolatria, a cultura do prazer. E quantas pessoas se tornando escravas do pecado. Em filmes anteriores, em filmes mais antigos, no início dessa época de filmes e gravações, vocês notam que o mocinho sempre se dava bem no final e o bandido sempre se dava mal. Mas se você notar, há uma série de filmes por longo tempo em que inverteu, aonde levou as pessoas a ficarem com pena do bandido e acusarem o mocinho ou aquele que era o herói, aquele que estava fazendo o bem. Aí você vê uma realidade na nossa nação, aonde policiais são chamados de vermes. Eu sei disso porque eu participei um tempo num projeto dentro do Sense, com adolescentes, com menores infratores. E a realidade não é outra em qualquer canto do Brasil. Aonde os nossos policiais, aqueles que estão para servir e proteger, são ridicularizados, colocado prêmio sobre suas cabeças. Olha para uma sala de aula, a inversão que se deu entre princípios de autoridade. Você acha que isso veio naturalmente do ser humano? Isso foi estratégia de gerações, muitas gerações, que traz o mundo ao caos, à realidade que se vive hoje. Quando um professor não tem autoridade na sala de aula. Quando um pai e uma mãe não precisam ser mais consultados pelos filhos acerca das suas decisões cada vez mais cedo. Aliás, os pais é que perguntam para os filhos se ele quer, se ele não quer, se ele vai, se ele não vai. Olha o princípio das autoridades estabelecidas. A Bíblia diz que toda autoridade ela é permitida por Deus. Nós temos uma cadeia de comando, nós temos um presidente, nós temos cadeiras legislativa, executiva, temos o judiciário. Agora, cadê o temor de se levantar contra e propagar mentiras, atacar a honra
A Prefeitura Municipal aqui de Toledo instituiu um decreto para que se fechassem todos os estabelecimentos, com exceção de alguns que são de suporte às necessidades básicas. O que aconteceu? Tem que sair polícia, tem que sair bombeiro, tem que sair gente pegando no laço e colocando dentro de casa porque não sabe cumprir uma ordem, não sabe cumprir com um papel, com um princípio. Da onde veio isso? Isso também é uma contaminação. Isso é o vírus, um vírus colocado pelo próprio Satanás na cultura de uma nação, de um povo que se rebela contra tudo e contra todos. Qual é a confiança que nós devemos ter? Finalizando esse tempo, finalizando esse momento. Satanás procura se apropriar de nós, mas não pertencemos a ele. Colossenses capítulo 2, versículo 15, diz o que Cristo fez com as forças demoníacas, com as potestades mencionados no versículo. Ele despojou, ele expôs publicamente ao desprezo e triunfou lá na cruz. Já foi decretado, ele venceu, e como discípulo você deve viver essa realidade. O que 1 João capítulo 4, versículo 4 diz para nos dar confiança na luta espiritual é que é maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que nos redimiu, maior é aquele a quem nós pertencemos e que está conosco do que aquele que atua nas regiões aqui sobre as nossas cabeças. Tiago, capítulo 4, versículo 7, promete que Satanás fugirá de nós, mas temos que sujeitarmos a Deus, nos humilharmos a Deus e resistir ao diabo, então ele fugirá. Não é para lutar contra ele. E não é automático, é preciso se humilhar. 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 3 a 5, diz que há vitória em Cristo. Sim. E o que devemos fazer? Levar cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Há muitas realidades ainda que poderíamos conversar, mas você vai começar a ter vitória a partir de hoje em Cristo Jesus, levando a tua mente cativa à obediência a Cristo. Fala, mas como que eu faço isso? Conheça a sua palavra, pois Ele mesmo, dizendo acerca da palavra, Ele diz assim: elas testificam de mim. E obedeça. Talvez coronavírus venha para nos ensinar a obedecer. Algo que nós já deveríamos ter aprendido há muito tempo. Muitas vezes, por curiosidade ou por ignorância, ficamos em situações perigosas. Pense aí, se em algum momento você já se envolveu com alguma prática dessas. Consultar bruxo ou curandeiro, buscar contato com os mortos, consultar horóscopo, consultar adivinhos, fazer pacto com Satanás, usar amuletos para ter poder especial, ver filmes satanistas, praticar magia branca ou negra, participar de ritos satânicos, consultar espíritos e outras práticas ocultas. Você precisa orar, confessar diante de Deus e dizer: Senhor, eu me arrependo disso tudo, eu anulo todo o pacto, toda a aliança e me faz agora um vencedor em Cristo Jesus, e a vitória será certa. Quero orar com você, entregar esse tempo, esse momento de escola bíblica dominical, que o Espírito Santo de Deus atue com poder sobre a tua mente, sobre a tua vida e te dê condições de chegar ao pleno conhecimento da verdade. Senhor, muito obrigado nessa manhã. Obrigado pelo Teu poder, obrigado pelo Teu agir. Entendemos, ó Pai, sabemos que a realidade da Tua palavra, ela produz fé e esperança. Ela produz em nós algo especial. Então, confessamos a Ti os nossos pecados e assumimos o compromisso de viver um viver santo e separado para o Senhor, fechando todas as possibilidades, todas as portas de contaminação, todas as portas de legalidade para o qual
Satanás possa usar. Nós declaramos a vitória através do sangue de Jesus Cristo. Marque as nossas vidas com o sangue do Cordeiro, que sejamos intocáveis, pois nós estamos nos humilhando diante da Tua poderosa mão. Não é diante de outro Deus, não é diante de qualquer outra entidade, não é diante de uma imagem, não é diante de uma pessoa, de um ser qualquer, é diante do Deus vivo e poderoso, o Deus que governa todas as coisas. É que nós nos humilhamos diante da Tua presença, reconhecemos a nossa necessidade de perdão, de justificação através do sangue de Jesus Cristo. Confessamos os nossos pecados. O primeiro deles, a mentira, quando não cremos e quando não entendemos que há uma realidade de submissão e humilhação diante da Tua poderosa mão. Que o Espírito Santo de Deus possa trazer cativo, levar cativo as nossas mentes à obediência em Cristo Jesus. Anula em nós sofismas, anula em nós mentiras, anula em nós fortalezas que têm impedido o conhecimento da verdade. Pai, a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas ela se dá nas regiões celestiais, espirituais. E nós chamamos essa realidade sobre as nossas vidas. Venha guerrear por nós. Proteja as nossas vidas. Proteja os nossos aonde estiverem. Marque-nos. Coloca, Senhor, um marcador sobre as nossas vidas, chamado sangue do Cordeiro, para que estejamos imunes aos ataques de Satanás. Oramos, Senhor, nessa manhã. Entregamos esse tempo de conhecimento tão precioso e gera em nós, gera na Tua igreja o desejo de Te buscar, o desejo de viver uma vida santa e piedosa. E aqueles que ouvirem essa mensagem, aqueles que tiverem a compreensão através do Teu Santo Espírito, que possam entregar as suas vidas ao Senhor através do sangue de Jesus Cristo e chamar o controle de Cristo, o senhorio de Cristo sobre as suas vidas e viver essa nova realidade. Em nome de Jesus Cristo nós oramos, gratos por essa manhã. Amém. Meu irmão, Deus te abençoe. Deus te conceda graça e favor e faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Até à noite, às 19h30, estaremos aqui neste mesmo canal, Pastor Magno trazendo uma palavra de fé e esperança para você, para nós. Até mais.